Vamos mergulhar hoje numa mensagem que, olha, foi entregue milhares de anos atrás, mas que continua incrivelmente atual. É o famoso Sermão de Jeremias, bem ali na porta do templo. Uma advertência poderosa sobre o perigo de uma religião só de fachada. Tenta imaginar a cena. O profeta Jeremias, posicionado bem na entrada principal do lugar mais sagrado de todos, com uma ordem direta de Deus para entregar uma mensagem. Uma mensagem bem difícil, para todo mundo que estava chegando para adorar. Bom, para a gente entender bem o impacto dessa mensagem, vamos dividir nossa análise em 4 partes. Vamos ver qual era a mensagem central, o que é uma espiritualidade de verdade, os perigos de não tê-la e, claro, por que tudo isso ainda importa para nós hoje. Então, vamos começar pelo ponto central, que Jeremias precisava abordar. Havia uma desconexão gigantesca acontecendo e o mais chocante, era dentro da própria casa de Deus. O povo de Judá, naquela época, era craque na aparência. Eles iam ao templo, cumpriam os rituais, falavam as coisas certas, mas a realidade, a que só Deus via, era outra. Um coração distante, uma vida de justiça e opressão. E sabe o que aconteceu? O templo virou uma espécie de amuleto da sorte para eles. A mentalidade era, enquanto a gente tiver o templo, estamos seguros. Não importava como eles viviam. A confiança estava no prédio e não no relacionamento com Deus. E para provar que essa ideia estava errada, Deus joga na cara deles um exemplo histórico: Siló. Siló já tinha sido o centro da adoração, o lugar do tabernáculo, e foi destruído. Por quê? Pela maldade do povo. Ou seja, um lugar sagrado não salva ninguém se o coração não estiver no lugar certo. Ok, então se simplesmente aparecer no templo não bastava, o que Deus realmente queria? A resposta está em entender a diferença entre um ritual vazio e uma espiritualidade genuína. Espiritualidade de verdade não é só um sentimento, sabe? É uma experiência real, pessoal, que mexe com tudo. Transforma a fé, o jeito de pensar, os relacionamentos, as atitudes. E não é uma coisa invisível, não. Ela produz frutos que todo mundo pode ver. A fé autêntica, então, funciona em 2 direções. Para cima, em comunhão com Deus, com oração, estudo da palavra, e para fora, em ação no mundo, praticando a justiça, cuidando de quem precisa. Uma coisa não existe sem a outra. O que Deus estava pedindo era bem claro. Uma adoração sincera, em espírito e em verdade, que viesse de um coração transformado. E essa adoração se mostrava na prática, no cuidado com os mais frágeis e, principalmente, em não apenas ouvir a palavra, mas fazer o que ela diz. Mas e quando esse chamado é ignorado? Aí o sermão mostra os perigos gravíssimos de uma fé que é só uma casca, oca por dentro. Essa pergunta de Deus é de arrepiar. A minha casa, que leva o meu nome, virou um esconderijo de ladrões para vocês? É uma acusação muito forte de que eles usavam a religião para esconder uma vida de maldades. E olha que interessante, séculos depois, o próprio Jesus usa uma imagem parecida para falar dos religiosos da sua época. Sepulcros caiados, lindos por fora, mas por dentro, cheios de morte. É a mesma advertência contra a hipocrisia religiosa. E a mensagem aqui é bem direta, é causa e consequência. Um coração distante de Deus leva à perda da presença dele. Confiar em rituais vazios faz com que as orações não sejam ouvidas. E praticar o mal? Bom, isso só pode resultar em colher os frutos da própria maldade. Tá, mas e hoje? Como a gente conecta essa mensagem tão antiga com o nosso mundo? A verdade é que o alerta de Jeremias nunca foi tão relevante. É impressionante como os problemas daquela época ecoam hoje. Essa busca por uma espiritualidade sem um compromisso real com Cristo, a tendência de uma fé individualista sem comunidade, ou até mesmo a crença de que só ir à igreja já garante uma fé saudável, são os mesmos perigos com uma roupagem nova. A solução, então, parece estar no equilíbrio. Uma fé saudável precisa das 2 coisas. Uma comunhão pessoal, autêntica com Deus, que é vivida, praticada e fortalecida na adoração e na ação em comunidade dentro da igreja. A conclusão é poderosa. O Sermão de Jeremias mostra que é totalmente possível estar dentro da casa de Deus e ainda assim estar perdido. O chamado é para uma fé coerente, onde o que se vive no privado e o que se faz em público contam a mesma história. Isso tudo nos deixa com essa pergunta final. Uma reflexão que vai direto ao coração da mensagem de Jeremias. E talvez ao coração da nossa própria caminhada de fé. A nossa adoração tem sido mais aparência ou mais essência?